gentilmente, quem está substituindo o Manuel Orlando em todo esse evento, com a mesma experiência muito grande em imagem, é o Leandro Matos. E vai nos falar um pouquinho sobre a história da imagem da endometriose. Obrigado, Leandro. Bom, parabéns à organização, obrigado pelo convite. O tema é mapeamento da endometriose por ultrassonografia e ressonância magnética. Eu separei, tentei fragmentar essa apresentação apenas para facilitar a compreensão, numa parte introdutória de endometriose ovariana, endometriose profunda e a avaliação global desses métodos de imagem. Então, quando a gente classifica a endometriose como peritoneal, ovariana e profunda, os métodos de imagem eles não são eficientes para avaliação de endometriose peritoneal. Ainda bem, ela não costuma ser tão importante para vocês. E sim, a gente faz o diagnóstico muito bem da endometriose ovariana e profunda. Independente do método diagnóstico que você vai utilizar, seja ele ultrassonografia ou ressonância magnética, é importante que o radiologista seja extremamente metódico e disciplinado nessa avaliação, porque se ele não for metódico, ele vai perder lesões. E a gente deve obrigatoriamente avaliar o septo retovaginal, o reto e sigmoide, a fossa ilíaca direita, principalmente a base do seco, o ilho e o apêndice, também a vagina, não se esquecer do sistema urinário, principalmente bexiga e ureteres, e também fazer a avaliação do assoalho pélvico. O protocolo que a gente utiliza da ultrassonografia inicia-se através do transdutor convexo, em que a gente avalia os rins, tentando identificar eventualmente alguma obstrução ureteral levando à hidronefrose. Eventualmente a gente também pode enxergar alguma lesão diafragmática. Depois a gente passa para o transdutor linear, e aí com o transdutor linear eu vou buscar alguma lesão no sigmoide mais alto, vou para a fossa ilíaca direita, localizo a base do seco, acompanho o ilho, principalmente os 10 centímetros distais do ilho, próximo à válvula iliocecal, que, lógico, é onde se encontra a maior parte das lesões, e também tento identificar o apêndice secal. Aí sim, por final, a gente faz a ultrassonografia transvaginal, e de preferência com preparo intestinal. É lógico que sem preparo também é possível identificar boa parte das lesões de intestino, só que, sabendo-se que o gás e resíduo é um inimigo do ultrassom, nada mais lógico do que você fazer o preparo e identificar com mais precisão as lesões de intestinal, principalmente as segundas e terceiras lesões de intestino, que ficam no sigmoide e muitas vezes podem ser despercebidas se você não tiver um preparo adequado. E para a ressonância da pelve vale a mesma coisa. O exame de ressonância direcionado para avaliação de endometriose também deve ser realizado de uma forma um pouco mais detalhada. Então, obrigatoriamente, a não ser que a paciente seja virgo, a gente utiliza o gel endovaginal para promover uma distensão adequada do fórnice vaginal posterior, facilitando a nossa identificação de lesões retrocervicais e também definindo com mais detalhe se há uma infiltração profunda desse fórnice vaginal posterior. O antiespasmódico a gente utiliza de rotina, o endovenoso, isso porque na ressonância você pode ter muitos artefatos por peristaltismo. Então, o Buscopan pode ser utilizado e deve ser utilizado para nos ajudar a evitar esses artefatos. A bexiga muito vazia é ruim, porque você pode perder algumas lesões pequenas de bexiga, e muito cheia também atrapalha por causa do artefato de fluxo. Então, o ideal é uma bexiga de média repressão. E a gente também, de rotina, assim como vale para abdômen superior, utiliza o contraste endovenoso, não para fazer o diagnóstico de endometriose profunda, mas sim porque, eventualmente, eu posso ter um endometrioma com uma projeção periférica e eu defino, por exemplo, que essa projeção, na verdade, se trata de um coágulo
e se não tiver vascularização, ou se tiver vascularização, é um nódulo sólido que eventualmente pode se tratar de um carcinoma associado a esse endometrioma. Sobre endometriose ovariana, basicamente endometrioma, porque aqueles implantes superficiais capsulares, é muito ruim para fazer esse diagnóstico. Ultrassom evidencia, na grande maioria das vezes, esses cistos que são típicos, com uma ecogenicidade baixa, homogênea. Muitas vezes eles têm sangramentos, né? Então forma um nível de decantação, e aí, como são sangramentos repetitivos, eu tenho um líquido sobrenadante. Isso acaba sendo um achado específico para endometrioma ovariano, diferente dos cistos hemorrágicos. E diferente, às vezes, do que se pensa, a ultrassonografia transvaginal é um bom método para o diagnóstico de endometrioma de ovário, demonstrado basicamente por Guerriero, principalmente nos casos que a lesão é maior do que 2,5 cm, com uma sensibilidade de 81%, especificidade de 96%. E aí, quando você associa o estudo Doppler dessas lesões, lógico, você aumenta a sensibilidade, porque fica um pouco mais fácil de você diferenciar, por exemplo, alguns cistos hemorrágicos que podem confundir. Apesar do ultrassom ser muito bom para avaliação de endometrioma ovariano, sem dúvida, a ressonância magnética é o melhor método para avaliação de cistos ovarianos. Isso porque, na ressonância, os endometriomas têm um aspecto típico, que a gente chama de shading, ou seja, ele é muito branco nessa sequência ponderada em T1 e escurece na sequência ponderada em T2. Isso acontece pelo mecanismo físico de que você tem um sangue extremamente velho, muito depositado, com muito ferro, e propicia esse aspecto de imagem, de tal forma que os resultados da ressonância magnética para avaliação de endometriomas ovarianos, mesmo que pequenos, entre 1 e 2 centímetros, é adequada, muito boa, com uma sensibilidade de aproximadamente 90% e especificidade maior do que 95%. Agora, um gancho para a endometriose profunda, que vai ser o próximo tópico. O Chapron ele tem demonstrado, sempre com artigos muito consistentes, a associação de endometrioma ovariano como um marcador de endometriose profunda. Portanto, se você, mesmo nós fazendo ultrassom, que não sejam com preparo intestinal, se a gente identificar numa paciente que tenha dor pélvica, um endometrioma ovariano, em mais de 90% das vezes, essa paciente tem endometriose profunda associada, e é isso que a gente vê na prática. Endometrioma de ovário isolado quase nunca dói. Em compensação, quando você tem lesões retrocervicais, mesmo que pequenas, a paciente costuma ter muita dor. Então, viu endometrioma de ovário, vamos buscar endometriose profunda. Com relação à endometriose profunda, sem dúvida, a região retrocervical é o local mais acometido. A ultrassonografia consegue identificar com bastante clareza lesões retrocervicais. Então, vejam, esse daqui é o colo uterino, o reto passando aqui atrás, parte da gordura retrocervical normal e uma lesão bastante nítida, um nódulo sólido de contornos irregulares. Inclusive, nesse caso aqui, tem alguns pontinhos hiperecoides de permeio que normalmente indicam depósitos de hemosiderina. É lógico que na região retrocervical e retossigmoide, a grande maioria das lesões profundas é de componente estromal, fibroso, e eventualmente você encontra um pouco de sangue nessas lesões. A ultrassonografia transvaginal é o melhor método para esse diagnóstico, com uma sensibilidade de 95% e especificidade de 98%. Às vezes, a gente consegue delimitar também com muita eficiência os ligamentos uterossacros. Aqui só um exemplo, né? As fímbrias da tuba, o ligamento uterossacro direito, branquinho, normal, menor do que 3 milímetros de espessura. E aqui, um ligamento uterossacro esquerdo, espessado e todo heterogêneo, com vários pontos hiperecoides, indicativos de depósito de hemosiderina. A ressonância magnética também é um bom método para o diagnóstico de endometriose retrocervical, com uma sensibilidade de 80%, especificidade de 92%,
mas apesar de ser um bom método, é inferior à ultrassonografia transvaginal. Nesse caso, a gente vê com muita nitidez também um útero médio vertido, uma trave preta espessa na região retrocervical, aqui configurando um nódulo nesse plano axial T2, típico de endometriose profunda, com endometrioma ovariano associado. As lesões de vagina profundas, que a gente encontra em aproximadamente 16% das vezes, podem ser vistas tanto pela ultrassonografia quanto pela ressonância magnética. Na ultrassonografia, às vezes a gente coloca um gel vaginal, simplesmente distende a vagina com 60 ml de gel, principalmente para poder delimitar com mais precisão o que é região retrocervical e o que é parede de vagina, delimitando com mais precisão um nódulo infiltrativo profundo aqui na parede vaginal, com os pontinhos císticos de permeio, indicando componente estromal associado ao componente glandular. A ressonância magnética também consegue identificar essas lesões, e aí a importância da distensão vaginal com gel, como nesse caso, um fórnice bastante distendido com gel, e eu consigo identificar um nódulo com um componente heterogêneo, cístico e sólido associados, bem infiltrando o fórnice vaginal posterior. Com relação ao sistema urinário, as lesões de bexiga são as mais frequentes. Tanto a ultrassonografia quanto a ressonância magnética são eficientes para o seu diagnóstico. Então, nesse caso, na parede posterior, né, e superior da cúpula vesical, a gente encontra um nódulo heterogêneo, predominantemente submucoso, uma localização típica de endometriose profunda, associado a isso, espessamento com heterogeneidade no recesso vesico-uterino. Para a gente é muito fácil fazer o diagnóstico de endometriose de bexiga, mesmo porque ela está sempre na mesma região, e facilmente a gente consegue diferenciar de um outro nódulo vesical, por exemplo, um fibroma, e de uma inserção do úraco. Não tem como confundir, por exemplo, um nódulo desse com um adenocarcinoma de bexiga, porque a morfologia e o local inicial da doença é completamente diferente. Aqui mostrando na ressonância magnética também uma bexiga com uma repressão adequada, parede normal fina e um nódulo espiculado e heterogêneo, predominantemente fibroso, na parede posterior. Ureter, a gente sempre busca, sabendo da importância que isso tem para vocês. O Serratioli mostrou isso, quase sempre é verdade, que as lesões ureterais, elas nunca são isoladas lá, são lesões decorrentes de infiltração retrocervical, se estendendo para a região paracervical e obliterando ou simplesmente envolvendo o ureter nessa região. Aqui um caso em que eu tinha uma lesão retrocervical e paracervical grande, vejo o ureter chegando aqui e obstruído por esse tecido predominantemente fibroso, promovendo uma dilatação do sistema coletor, um achado bastante típico de endometriose profunda. Essa paciente, quando você começa o exame, já avalia que ela tem uma hidronefrose. Acompanhando o ureter, a gente consegue definir o ureter no cruzamento com os vasos ilíacos, artéria e veia ilíacas. Se você tiver dúvida o que é ureter, o que é vaso, os dois são pretinhos, alongados, coloca o Doppler, que isso facilita muito. E aí, no exame transvaginal, a gente vê nitidamente uma endometriose paracervical, caracterizada por esse tecido preto fibroso, um ureter vindo aqui da bexiga, medianizado, retraído, e aí sim, a partir desse ponto de envolvimento ureteral, eu tenho uma dilatação com hidronefrose. A ressonância magnética também consegue definir isso. Esse daqui é um exemplo em que eu tenho uma paciente que tinha lesão retrocervical, tinha lesão de intestino, e aí uma dilatação ureteral, e aqui o plano de obstrução do ureter por um tecido sólido infiltrativo na região paracervical. Uma coisa que a gente tem buscado bastante agora, sabendo dessa importância que está tendo cada vez mais para vocês, esse nerve sparing, é tentar avaliar esse assoalho pélvico com um pouco mais de precisão.
A ultrassonografia, ela consegue ver essas lesões retrocervicais e principalmente as pararretais e paracervicais que vão mais em direção ao assoalho pélvico. Como nesse caso aqui, eu via nitidamente uma lesão profunda que se estendia em direção ao compartimento posterior. Só que na ultrassonografia eu não tenho resolução, alcance suficiente do transdutor para identificar bem a região pré-sacral ou para ver a topografia de alguns nervos. E isso eu consigo fazer melhor na ressonância magnética, e é o que a gente tem tentado fazer, algumas sequências com cortes mais finos e de alta resolução, para tentar definir as lesões que se estendem à proximidade dos principais plexos sacrais, normalmente de S2 a S4. Então, a gente tenta acompanhar a raiz vindo desde a emergência do forame, como nesse caso aqui, S3, acompanha a raiz e vê a relação dessa raiz com uma lesão retrocervical para saber se há proximidade ou se há infiltração. E o ponto mais importante para vocês é a lesão intestinal. 85% dessas lesões são localizadas no reto e sigmoide, o que para a gente é muito bom, que é um local fácil de acompanhar, e os outros 15% ficam na fossa ilíaca direita. A ultrassonografia transvaginal consegue definir com muita precisão todas as camadas intestinais. Então, só exemplificando aqui para vocês, aqui a serosa, o pretinho é a camada muscular própria. Existe uma linha branca de intersecção entre a muscular própria externa e a muscular própria interna. Depois eu tenho a submucosa, que é branquinho, e a mucosa junto com o lúmen, definindo uma outra linha. Então, a ultrassonografia é extremamente detalhada e precisa para essa avaliação. Esse daqui é um exemplo de um nódulo intestinal. Aqui a camada muscular própria normal. Esse nódulo infiltrando toda a camada muscular própria, preservando a submucosa branquinha íntegra, vista num plano longitudinal e aqui também vista num plano axial, em que a gente faz o cálculo, por exemplo, da circunferência comprometida. A ultrassonografia com preparo, sem dúvida, é o melhor método para o diagnóstico de endometriose de intestino, basicamente aqui no reto sigmoide, com uma sensibilidade de 98% e especificidade de 100%. A ressonância magnética, assim como para a lesão retrocervical, também é um bom método. Em mãos experientes, consegue fazer o diagnóstico de 83% dos casos, com uma especificidade de 98%. A lesão na ressonância, quando vista, ela é quase sempre do mesmo jeito, um nódulo preto, retrátil, muitas vezes promovendo esse acotovelamento do segmento de alça. Então, assim como o retrocervical, apesar da ressonância magnética ser um bom método para diagnóstico de endometriose de intestino, a ultrassonografia transvaginal, sem dúvida, é superior. E um outro ponto importante da avaliação dos pacientes com endometriose profunda é a busca de lesões na fossa ilíaca direita. Isso porque lesões de ilho, por exemplo, apesar de serem mais raras que a de reto sigmoide, quando existentes, elas preocupam a gente. Diferente das lesões de reto sigmoide, que a gente tem lá lesões de 5, 10 centímetros, e raramente essas pacientes têm obstrução. Pacientes com lesão de ilho, mesmo que pequenas, acho que pela fragilidade da parede, menor espessamento, elas em até 25% das vezes evoluem com quadros de abdômen agudo obstrutivo. São casos um pouco mais dramáticos. Outras complicações menos comuns são a intussuscepção e a perfuração. Daí a importância da gente realizar o exame também pela via linear, transdutor linear, buscando algumas lesões de ilho. Nesse caso aqui, muito fácil de ser identificado, eu via a válvula, acompanhava o ilho, e aí um nódulo preto infiltrando a camada muscular do ilho, bastante típico de endometriose profunda. O apêndice a gente sempre também busca, porque além
de você poder fazer esse diagnóstico de endometriose profunda de apêndice, como nesse caso, as lesões são quase sempre na ponta do apêndice, então eu vejo o apêndice normal e na ponta um nódulo preto pequeno aqui de 5 milímetros. E a nossa preocupação com o apêndice, nesses casos, é que é impossível da gente fazer o diagnóstico definitivo de um nódulo desse de apêndice como sendo endometriose profunda. Isso porque o tumor carcinoide de apêndice, ele também acontece mais frequentemente na trompa e é indistinguível de um nódulo endometriótico. Portanto, é lógico que se você, normalmente essas pacientes que têm endometriose de apêndice têm um monte de endometriose profunda em outros lugares. Então, faz todo sentido o nódulo de apêndice ser um diagnóstico presuntivo de endometriose profunda, só que às vezes a gente cai do cavalo. Nós tivemos 3 casos de pacientes com endometriose profunda em outros sítios e que tinham no apêndice um tumor carcinoide e não um nódulo de endometriose. Agora, simplesmente uma avaliação global sobre um pouco disso que eu falei sobre os métodos de imagem. Sem dúvida, a ultrassonografia pélvica e transvaginal e a ressonância magnética são os melhores métodos de imagem para o diagnóstico de endometriose profunda. Os outros métodos não devem ser mais utilizados. Existem, apesar de os dois serem adequados, vantagens e desvantagens de cada método. A ultrassonografia, com preparo, ela é superior à ressonância na avaliação de lesão retrocervical, retossigmoide e as lesões de fossa ilíaca direita. Para vocês terem uma ideia, tem vários casos em que eu sei que a paciente tem uma lesão de íleo e de apêndice, que eu vi na ultrassonografia, fazendo a ressonância, sabendo onde estão as lesões, muitas vezes eu não consigo encontrá-las. Por outro lado, os pacientes ou que têm lesões de ovários indefinidas se beneficiam da ressonância magnética, assim como eu falei para vocês, da avaliação do soalho pélvico. Há uma tendência mundial a utilizar a ultrassonografia transvaginal como um método de escolha para o diagnóstico de endometriose profunda. Isso o Chapron, que a gente já comentou várias vezes aqui, publicou na Human, inclusive, como sendo esse o título do trabalho, com boa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico dessas lesões, mesmo ele fazendo os exames, ou o grupo dele fazendo os exames, sem preparo intestinal. Esse é o último slide. Quais são os objetivos dos métodos de imagem? Lógico que o objetivo não é simplesmente o diagnóstico, mesmo porque a maioria das pacientes, quando vem para a gente, já foi diagnosticada com endometriose por vocês. E o nosso objetivo principal acaba sendo fazer um estadiamento da endometriose, avaliando os sítios de comprometimento e o grau de comprometimento dos órgãos pélvicos. Isso para auxiliá-los no planejamento terapêutico, seja ele clínico ou cirúrgico, principalmente mudanças de estratégica com relação à equipe multidisciplinar ou abordagem intestinal. E, além disso, a gente pode fazer o monitoramento do tratamento e o objetivo principal é reduzir as videolaparoscopias diagnósticas e as reintervenções. Ou seja, vocês vão para a cirurgia já sabendo tudo o que devem fazer, resolvendo o problema das pacientes em uma única cirurgia sem outras eventuais complicações. Obrigado.